Bem-vindo a mais um estudo da Bíblia através deste guia de estudo chamado de Lição da Escola Sabatina. Vai tudo bem com você? Que a graça do nosso Senhor Jesus permaneça contigo e com a tua casa, com a tua família. Vamos nesse momento orarmos ao Senhor? Querido Deus, te louvamos, te bendizemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos feito caminhar com fé e com esperança, esperando ainda a tua volta. Ó Senhor, fica conosco agora, iluminando o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, você que está chegando ao canal, seja bem-vindo. Muitas inscrições têm sido efetuadas nos últimos dias e louvado seja Deus por você existir para que nós juntos possamos aprender mais um pouquinho da Bíblia, tá certo? Compartilhe esse conteúdo também. Se ele te faz bem, compartilhe com outras pessoas. E vamos juntos sendo essas pessoas que levam esperança através do conhecimento da palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Alguém na última postagem da lição perguntou de onde é este canal. Nós somos da cidade de Marabá, no estado do Pará. E você é bem-vindo aqui. Você também pode ficar à vontade para compartilhar esse conteúdo de salvação com outras pessoas. Vamos avançando, gente, porque Jesus está voltando. Jesus conta comigo e conta com você na propagação das boas novas do Evangelho do Reino a cada pessoa, a cada tribo, língua, povo e nação. A lição vem avançando nos seus temas. O tema geral, alusões, imagens e símbolos, como estudar profecia bíblica. E este guia de estudo, ele já está avançando para a 8ª lição. Estudamos a 8ª lição essa semana, com o tema Nos Salmos, parte 1. A gente está estudando profecia neste trimestre, e aí a gente imagina, está acostumado a procurar esses símbolos somente nas narrativas das histórias do Antigo Testamento, e a fim de compreender Apocalipse. Mas a lição desta semana vem nos ensinando que o livro de Salmos é riquíssimo também em símbolos proféticos, que nos fazem entender também o livro do Apocalipse. Então, nessa semana, nós paramos um pouquinho nos Salmos. Na semana que vem vamos dar continuação neste assunto, dentro dos Salmos, extraindo profecias dentro desse livro. Uma leitura atenta dos Salmos, o autor diz que leva muitas partes do Apocalipse a ganhar vida, especialmente o capítulo 14, que descreve a obra final da igreja remanescente de Deus. O povo de Deus nos últimos dias recebeu a mesma tarefa que o antigo Israel. Nós devemos ser luz para as nações. E o verso central diz o seguinte em Apocalipse 14, 1. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. A imagem ilustrativa da lição traz assim como uma espécie de lupa ou um espelho com uma lei e uma cruz no centro e ali irradiando uma luz para fora. Ou seja, essa imagem desse espelho ou lupa, conforme você queira entender, decifrar, ela está recebendo uma luz do alto. Eu entendo aqui que nós, recebendo a luz do céu, a salvação de Cristo em nossas vidas, nós vamos andar em obediência à lei de Deus, aos 10 mandamentos, e nós vamos irradiar essa luz, essa bondade que vem do céu, através de nós vamos contactar com outras pessoas para que corações também sejam alcançados para Jesus. Esse foi o meu entendimento, não sei qual foi o seu. Conte nos comentários o que foi que você entendeu dessa ilustração da lição, da parte de sábado. E o que o texto diz aqui? Que os que estão lá no Monte Sião, eles terão na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai escrito na testa. Irmãos, não se trata de uma escrita de letras no corpo, mas de ter o caráter de Deus na mente e no coração. E assim nós refletirmos na nossa vida o amor de Deus e o seu caráter. Vamos para a lição de domingo. Nosso sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote. Hebreus 9, de 11 a 15. Nós vemos aqui em Hebreus 9, de 11 a 15.
que esse texto apresenta Cristo como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. O que ele está fazendo por nós? Quando Deus mandou Moisés fazer um santuário ali no deserto, Deus deu uma planta para Moisés. Deus deu o projeto para Moisés. E Deus disse para Moisés fazer tudo segundo o modelo que lhe fora mostrado no monte. Então, este santuário terrestre que Moisés construiu, ele era sombra, ele era modelo de um verdadeiro santuário que existe no céu. E ele apresenta nesse santuário no céu, nosso Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele está lá. E o que ele está fazendo por nós? Mas para que nós possamos compreender o que Jesus está fazendo por nós ali no santuário celestial hoje, é necessário nós recapitularmos sobre o santuário terrestre e o que era feito nele aqui. O santuário terrestre, ele tipificava a obra redentora de Cristo, de levar os pecadores a Deus. É impressionante os detalhes. Tudo ali no santuário falava a respeito de Jesus. O santuário, ele tinha podemos dizer que ele tinha 3 compartimentos. O pátio, né? O lugar santo e o santo dos santos, também chamado de Santíssimo. Em cada um desses compartimentos havia alguns objetos que estavam relacionados com as doutrinas fundamentais para a compreensão do plano da salvação. Que objetos eram estes? No pátio ficava o altar do sacrifício. Ficava também no pátio a pia. E o que este altar do sacrifício ali ele representava? Ele representava a cruz de Cristo. Ele representava o sacrifício de Jesus. O sangue derramado apontava para o sacrifício de Cristo. E a pia simbolizava o quê? O batismo. Na pia tinha água e a pia simbolizava o batismo. Ali no pátio era ensinado que nós somos salvos mediante a graça por meio da fé em Jesus Cristo. Então, ali era ensinado a justificação pela fé. Nós somos salvos pelo que Jesus fez por nós na cruz. O sangue do cordeiro morto no pátio era recolhido e levado pelo sacerdote somente ao lugar santo. Os pecados do povo eram transferidos assim para o santuário, tá? E o que tinha no lugar santo? No lugar santo tinha a mesa com 12 pães da proposição. Esses pães indicavam simbolicamente Jesus, o pão da vida. O alimento diário do cristão, que é a Bíblia. Hoje nós nos alimentamos diariamente da palavra de Deus. E a palavra simboliza Jesus, o pão da vida. Também ali no lugar santo tinha o candelabro. E esse candelabro, tinha as lâmpadas acesas. E aquele candelabro apontava para a obra, ministério do Espírito Santo, ao conduzir cada pessoa a Cristo Jesus. Quem nos convence do pecado, quem nos guia, é o Espírito Santo. Ele nos leva até a pessoa de Jesus, para que nós sejamos salvos por Jesus. Ali também no Santo dos Santos, no lugar santo, melhor dizendo, tinha o altar de incenso, que representava as orações dos santos e a intercessão contínua de Cristo Jesus. Deus ensina nesse processo, ensinava ali, que nós precisamos ser santificados através do estudo da Bíblia, através da oração, através do testemunho. E o que tinha no lugar santíssimo, no terceiro compartimento? A Arca da Aliança, que tinha dentro dela as tábuas dos 10 mandamentos e uma porção do maná. Através desse local, Deus ensinava a verdade sobre o juízo, Deus ensinava sobre a santidade da lei, Deus ensinava sobre o sábado, porque vocês lembram que o povo de Deus ali no deserto, eles escolhiam maná de domingo a sexta-feira. Quando era na sexta-feira, eles escolhiam em dobro, porque no sábado eles precisavam descansar. Ensinava também sobre o sábado. Deus, ele é muito didático. Ele não quer que ninguém se perca. Desde o início, Jesus trabalha para a salvação do ser humano. E uma vez ali por ano acontecia no santuário a purificação do santuário. Porque todos os dias o santuário era contaminado com sangue. E uma vez no ano, no dia da expiação, esse santuário era purificado. Quando Jesus morreu, então, esses símbolos, essas cerimônias perderam o seu valor, a sua validade. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu de uma vez por todas.
acabando então com esse sistema de sacrificar animal todos os dias. Diante dessa explanação, nós vamos responder a pergunta da lição: o que Jesus está fazendo por nós no santuário? Meus amigos, Jesus, quando ele ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos, aí Jesus foi para o céu. Jesus foi para o céu e entrou no lugar santo do santuário. Ele entrou ali no lugar santo para pleitear com seu sangue perante o Pai, em meu favor e em seu favor. Pai, por eles eu morri. Pai, eu cumpri o plano da salvação. Eu morri por eles. E Jesus apresenta ali, pleiteia com Deus através do seu sangue. E durante 18 séculos, o livro O Grande Conflito, no capítulo que fala sobre o santuário celestial, ali nos diz que durante 18 séculos, Jesus ministrou no lugar santo, no primeiro compartimento ali do santuário. Ele apresentava o seu sangue em favor dos crentes arrependidos, durante 18 séculos. E em 1844, depois que terminou os 2.300 anos proféticos de Daniel, nosso sumo sacerdote Jesus, nosso sumo sacerdote passou para o lugar santíssimo do santuário. Amém? Então, enquanto as pessoas que estavam se preparando para que Jesus voltasse para a terra em 1844, achando que Jesus voltaria naqueles dias, na verdade, a obra que estava acontecendo era a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. E ali ele entrou para efetuar a última parte da sua solene obra, purificar o santuário. Tudo dentro do plano da salvação. Então, a purificação do santuário envolve uma investigação. Jesus, nesse momento, está purificando o santuário dos nossos pecados. Ele está purificando dos nossos pecados. Mas que pecados? Irmãos, os pecados que nós confessamos. Hoje é tempo de nós confessarmos os nossos pecados ao nosso sumo sacerdote, que ele também é advogado. Ele está fazendo a obra de apagamento de pecados confessados. Porque está acontecendo nesse momento a obra do juízo investigativo. Que nós sejamos alcançados, limpos, que nós nos arrependamos. Hoje é tempo de expiação dos nossos pecados, é tempo de nós estarmos com a nossa alma contrita, sabendo que está sendo efetuado ali no santuário uma obra em nosso favor. Apagamento de pecados confessados. Confessemos os pecados que nós cometemos. Confessemos a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Cheguemos com confiança, porque Ele está fazendo essa obra em nosso favor. Amém? A lição de segunda-feira, sobre o Monte Sião. Apocalipse 14 diz que o povo de Deus está em pé no Monte Sião. E graças ao Cordeiro, o povo de Deus está em seu santo monte. Amém? Nós vamos estar lá, pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo Jesus. E aqui, Davi perguntou, no Salmo 5 e no Salmo 24, quem poderá morar no teu santo monte? Como fazer parte desse grupo dos 144 mil? O que significa o nome do Pai inscrito na testa dos 144 mil? Irmãos, diante dessa pergunta de Davi, quem pode habitar, subir ao monte do Senhor? Este monte do Senhor, a lição traz dizendo que se refere à cidade da Nova Jerusalém. Ou seja, quem pode entrar na Nova Jerusalém? Quem pode ir para o céu? Nós somos levados a pensar, diante dessa pergunta, nós somos levados a pensar na visão que Isaías teve do trono de Deus. Como Isaías se sentiu? Se sentiu indigno, se sentiu impuro, se sentiu perdido. Mas o Salmo descreve quem pode entrar na presença de Deus. Aqui no Salmo de Davi, Salmo 5, diz que quem pode entrar no Monte Santo de Deus são os que vivem em integridade. De coração fala a verdade. E como isso é possível? Para responder essa pergunta, Davi se refere ao povo de Deus que, em contraste com os ímpios, descrito no Salmo 14,
vive de acordo com os princípios de conduta que equivalem aos 10 mandamentos. O primeiro princípio se refere à conduta aquele que vive com integridade. E o que traz a lição? O que a lição traz falando sobre essa palavra integridade? Nos comentários da lição diz que esse texto significa completude. Sugere uma religião verdadeira, onde não há falsidade nem duplicidade. A religião do povo de Deus é baseada no temor do Senhor. Em Apocalipse capítulo 14, verso 7, há um chamado para que todas as pessoas no mundo temam a Deus. Os outros princípios são de ordem ética. Como tratamos os outros? Dizem respeito ao comportamento. Não mentir, não caluniar e não enganar. Então, essas pessoas que vivem assim são os que entrarão no Monte Sião, na Nova Jerusalém. Já no Salmo 24, quem pode subir ao monte do Senhor para adorá-lo? Só os limpos de mão e puros de coração e que não comete idolatria. Diante dessas qualificações, nós exclamamos como Isaías: ai de mim, ai de mim. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Eu desejo ir para a Nova Jerusalém, mas ai de mim, Senhor. Me ajude a andar em integridade, me ajude a ser limpa de mão e pura de coração. Mas louvado seja Deus. Nós não iremos para a Nova Jerusalém por nossos próprios esforços. Amém? Nós não iremos para a Nova Jerusalém por meio daquilo que nós podemos fazer. Irmãos, em nós não há bondade. A nossa justiça são trapos de imundície. Mas nós vamos para o Monte Sião por causa do que Jesus fez por nós e por causa do que Jesus está fazendo por nós ali no santuário celestial. Amém? Aquele que purificou Isaías também nos purifica hoje. Amém? Nós, olhando para nós nos consideramos perdidos. Ai de mim! Mas olhando para o que Cristo fez e faz por nós nos alegramos. Porque nós não vamos para o céu por meio dos nossos esforços. Não é por meio de obras humanas. Nós vamos pelos méritos de Cristo Jesus. Precisamos exercer fé no Cordeiro que foi morto. Precisamos exercer fé prática. Somos chamados a seguir o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. Apocalipse 14, verso 4. Seguindo o Cordeiro, aqui na terra, nós seremos aperfeiçoados a estar em pé diante do Cordeiro no Monte Sião. Coloquemos então os nossos olhos no Santíssimo, lá onde Jesus está. Jesus, o Cordeiro que foi morto e vivo está, continua o processo de salvação. Vamos então nos achegar com confiança diante do trono de Deus, porque em Hebreus 4,16 diz que Jesus abriu um caminho, um acesso direto ao Pai. Ele ligou a terra ao céu. Por isso, nos acheguemos com confiança ao trono de Deus, porque entrarão na Nova Jerusalém somente aqueles que têm o nome no livro da vida do Cordeiro, somente aqueles que refletem na vida, hoje, na vida diária, o caráter de Jesus. Vamos andar na presença do Senhor. Vamos seguir os passos de Jesus. Eu costumo ter na minha mente a seguinte imagem: eu não posso ir à frente de Jesus. O Jesus que me salvou é quem me conduz. Então, vamos imaginar a cena de Jesus na nossa frente, nós andando na sombra de Jesus ali, andando nos passos de Jesus. Ele vai para um lado e eu preciso ir com ele para aquele lado. Ele me guia para frente, eu preciso ir para frente com ele. Vamos seguir o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. E assim nós não vamos errar a direção do Monte Sião. E assim, pelos méritos de Cristo, vamos chegar e vamos habitar na Nova Jerusalém. Amém? A lição de terça-feira tem como tema a lei em nosso coração. Na visão de João 14, verso 1, diz que o remanescente reunido em Sião tinha escrito na testa o nome do Pai e do Cordeiro, e o nome do Cordeiro. Na Bíblia, o nome representa o caráter. Quando Moisés, ali no deserto, pediu ali no monte, ele pediu para que Deus passasse diante dele a sua glória, ele pediu para ver a glória de Deus. E o Senhor fez passar diante dele o quê? A sua bondade. Deus revelou o seu caráter ali. Quando o nosso nome é pronunciado a outras pessoas, o que é revelado?
Somos cristãos bem vistos pelas pessoas? Ou as pessoas querem fugir de nós? O que o nosso caráter tem revelado? Quem está à nossa volta? O que o nosso caráter tem revelado ao mundo? Outro entendimento que o autor da lição traz para nós é que os que têm o nome de Deus são descritos como os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 14:4, 14:1 e 14:12. Se a lei é a transcrição do caráter de Deus, os salvos em Sião, então, estão lá porque amam a Deus. E a Bíblia diz em São João 14:15 que se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. O nome é escrito na testa do remanescente e a lei escrita no coração não se trata de letras escritas, como eu já falei aqui no verso para memorizar, mas trata do nosso caráter expressar a lei de Deus, refletir na vida o amor do nosso Pai. As provas da vida vêm para nos aperfeiçoar, para que nós sejamos mais semelhantes a Jesus. Meu querido amigo, irmão, irmã que está conosco neste momento na lição, se as provas da vida vêm para você, o que você tem feito com elas? Lembremos que nós somos forjados na fornalha, na escola da aprovação. No livro Grande Conflito, é nos dito que todos nós passaremos pela escola da aprovação. Eu já passei por uma escola da aprovação terrível, terrível. E essa escola me fez enxergar que eu preciso depender muito, 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 muito mais de Deus. Que eu preciso amar esse meu Deus. Me ensinou que eu preciso falar mais desse meu Deus. Porque Jesus está voltando. E as provas vêm não para que nós fiquemos decepcionados, nem amargurados, mas para nos aproximar mais de Deus. Amém? E nós nos aproximando mais de Deus, nós procuraremos ter mais de Deus em nossa vida para oferecer mais desse Deus a outras pessoas, para levar essa esperança a outras pessoas. As provas da vida, elas são, como eu disse, uma escola da aprovação. Como cristão, nós dependemos do Pai, para que tenhamos nosso caráter aperfeiçoado diante das circunstâncias em nossa vida. Teremos nosso caráter aperfeiçoado pelos méritos de Cristo. Ele venceu para que nós também nele sejamos vencedores. Nos acheguemos a Cristo confiadamente, porque ele abriu um caminho entre o céu e a terra para nos socorrer em momentos de nossas necessidades. Precisamos encher a terra, irmãos, com o caráter de Deus em nós. Se cada um de nós que passamos por provas, nos alegramos e permitimos ser usados por Deus, cada um, nesta maneira, vai estar revelando o caráter de Deus, ou seja, levando o conhecimento de Jesus para outras pessoas. E a terra vai sendo cheia do conhecimento do Senhor. Se eu aqui, você aí, outro ali, levarmos esse Jesus, as pessoas vão conhecendo Jesus. E as pessoas conhecendo Jesus vão tendo o caráter transformado. E esse caráter vai enchendo a terra de bondade, da bondade de Deus. A lição de quarta-feira vai falar do Salmo 5. No Salmo 5, Davi apresentou contrastes entre os perdidos e os redimidos. Compare esse salmo com Apocalipse 14, de 1 a 12. Que semelhanças existem entre essas passagens? Isso nos ajuda a entender o que significa ser parte do remanescente dos últimos dias? No Salmo 5, Davi apresentou contrastes entre os perdidos e os redimidos. Mas também encontramos algumas semelhanças entre o Salmo 5 e Apocalipse 14, de 1 a 12. Davi destacou que o mal não pode habitar com Deus. O mal não pode habitar com Deus. Por isso, Jesus veio morrer por nós. E nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus, sermos redimidos pelo sangue de Cristo, entregarmos a nossa vida a Ele e andarmos nos passos do Cordeiro. Os que se aproximam do trono devem ser redimidos. Pela fé, precisamos aceitar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Tanto Davi quanto João destacam o papel da adoração. A questão central do grande conflito gira em torno da adoração. A quem estamos adorando? De que forma estamos adorando? As 3 mensagens angélicas chamam o mundo para adorar a Deus. Apocalipse 14, 7 diz:
que o mundo inteiro é chamado para adorar o Criador. Outro termo usado é o termo, a outra palavra é temor. Davi temia o Senhor. Salmo 5, 7. Em Apocalipse 14, 7, somos chamados a temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Irmãos, o mundo inteiro está precisando temer a Deus e dar glória a Deus. As pessoas estão dando glórias a si mesmas. Vamos glorificar o nome do Senhor. Aqui diz também, outra semelhança, é que os redimidos falam a verdade e se afastam do mal. Nesses dias finais, como remanescente, precisamos viver a experiência da salvação em nossas vidas e a santificação sem a qual nós não veremos a Deus. Nós estamos hoje vivendo no processo de santificação e nós somos santificados através da palavra de Deus. A santificação passa pela palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Precisamos ser santificados, como Hebreus diz, porque sem a santificação, Hebreus 12, 14, nós não veremos ao Senhor. Nós não estaremos na Nova Jerusalém. A lição de quinta-feira vem com o tema ensinar aos transgressores os teus caminhos. Aqui nós vemos que no Salmo 51, de 7 a 15, Davi prometeu fazer algo depois que Deus o perdoasse e o purificasse do seu pecado. Nós sabemos a história que Davi cometeu pecado com Betseba e ali ele sofreu as consequências do pecado, mas na história o Deus de amor o perdoou, o resgatou, porque Davi confessou o seu pecado, sentiu tristeza pelo pecado, se afastou do pecado e Deus o purificou. Que aplicação nós fazemos dessa lição de quinta-feira? Quando Davi foi perdoado, ele prometeu algo ao Senhor. Vocês lembram da história de Isaías, depois dele perdoado, a resposta que ele deu ao Senhor? Ele disse sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Do mesmo modo, Davi, ao ter passado pelo processo de perdão, de purificação, de ter sido perdoado, ele prometeu ao Senhor que iria ensinar aos pecadores o caminho do Senhor, para que pudessem esses pecadores viverem em paz. Irmãos, o perdão, ele é libertador. O perdão traz paz. O perdão reconcilia-nos com Deus e nos reconcilia uns com os outros. Então, Davi prometeu a Deus que iria falar da salvação a outras pessoas. E nós? Qual dessas ações nós vamos fazer? O que nós vamos responder a Deus? A verdade, irmãos, que nos salvou tem nos transformado? Qual tem sido a nossa resposta? Temos ido avisar aos outros que o Senhor é bom e que Jesus está voltando? Somos chamados nesses últimos dias como remanescente para pregar o Evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo e dizer para que eles temam a Deus, para que eles deem glória a Deus, porque é chegada a hora do juízo de Deus. Nós somos chamados a advertir a cada pessoa a adorar o Criador. Somos chamados a dizer a cada pessoa que este mundo está chegando ao fim e que Jesus está voltando. Irmãos, os sinais da volta de Cristo estão gritando. Nós não podemos mais esperar por muito tempo aqui nessa terra. Nós somos chamados a dizer às pessoas: erga a vossa cabeça, a sua redenção, a minha redenção se aproxima. Erga a sua cabeça com ânimo, com alegria, porque Jesus está voltando. Nós somos chamados a proclamar sobre a existência de um falso sistema religioso que está enganando e confundindo muitas pessoas. E que esse falso sistema religioso ele vai cair. Está lá em Apocalipse 14, de 8 a 12. Esse sistema religioso falso que engana as pessoas, com muitos prodígios, com muitas curas, com muitos milagres, com o evangelho da prosperidade, esse evangelho ele vai cair. Essas pessoas precisam sair desse lugar, dessa falsa adoração. Entendem? E para isso, nós somos chamados a adverti-las, para que essas pessoas não sejam destruídas. Nós temos uma responsabilidade perante o mundo.
anunciar as verdades no poder do Espírito Santo, para que a terra seja cheia da glória de Deus. Amém? Para que a terra se encha do conhecimento da salvação. Nós somos chamados, irmãos, para proclamar as boas novas do Evangelho do Reino. O resultado não é conosco. Nós somos chamados para abrir a boca em favor do mudo, do oprimido, do que está sofrendo. E essa pessoa, de posse do conhecimento da palavra de Deus, essa pessoa possa tomar a sua decisão. Nós somos chamados a andar na presença de Deus, seguindo o Cordeiro, sendo templos do Espírito Santo, para que Deus habite em nós. E Ele habitando em nós, nós sejamos seus instrumentos, usados para testemunhar, para proclamar, para avisar, para divertir. É esse o nosso trabalho. E a decisão é pessoal, é de cada um que vai ouvir. O que eles vão fazer com o que estão ouvindo é de responsabilidade deles. Mas a nossa responsabilidade é como a responsabilidade de Isaías: envia-me a mim. É como a responsabilidade de Davi: Senhor, eu quero ensinar as pessoas sobre a tua salvação. Sabe por quê, irmãos? Porque todo cristão, todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Eu nasci no reino de Deus um dia atrás, um tempo atrás. E eu desejo ser missionária para Jesus. Falar do seu amor. E você? Porque nós estamos, irmãos, voltando para casa. Nós estamos voltando para Sião. Isaías 35:10 diz que é para Sião que os resgatados do Senhor voltarão e virão. Nós vamos voltar para casa. O Pai deseja levar muitos dos seus filhos para casa. Ele me resgatou, ele resgatou você. E Ele quer que nós juntos nos unamos na dependência do Espírito Santo, para que também sejamos agentes de resgate, para que outros filhos do nosso Pai se juntem a nós e nos preparemos para habitarmos no Monte Sião. Que o Senhor nos abençoe. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe com outras pessoas. Se este conteúdo te ajudou, se inscreva no canal, deixe os seus comentários e continuemos proclamando as boas novas do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe.